Quando você tiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Jair Bolsonaro não gostou de ser chamado de genocida. E aí um delegado decidiu intimar o youtuber Felipe Neto. Muitos já chamaram o presidente genocida de genocida, e outros tantos chamarão. E chamaremos, porque essa matança e esse descaso têm nome. A questão, claro, não é se Bolsonaro é ou não genocida, e sim quanto, ou desde quando, e quando ele será punido. Como genocida que é, internacionalmente punido. E quem são os cúmplices? Não somente cada ministro, mas cada pessoa em situação de poder que permitiu que o Brasil se tornasse refém de um genocida. De Olho nos Ruralistas criou no dia 6 de junho de 2020 uma editoria chamada De Olho no Genocídio. Por que a imprensa demorou tanto para chamar de genocídio o que já era um genocídio? E não é entre aspas não, viu Folha, viu Estadão, viu Globo. Será que essa demora de vocês não contribuiu diretamente para o massacre? Por que se naturalizou tanto a passividade do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras? Mesmo quem percebeu mais rápido a responsabilidade do presidente, não demorou demais para dar nome àqueles que assistiram ao colapso iminente, como se ele não estivesse acontecendo? O mesmo vale, claro, para o Congresso, para a Câmara e para o Senado, para cada líder partidário, líder de bloco, líder de frente, que defendeu Bolsonaro e que foi omisso diante das atrocidades do governo. O presidente da Câmara era Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre. E uma vez o presidente disse: e daí? Naquela época nós perguntamos a esses senhores exatamente isso. E daí? E daí Maia? E daí Alcolumbre? Arthur Lira, Rodrigo Pacheco? E daí Aras? E daí Toffoli? E Fux? E cada ministro do STF? Porque só Gilmar Mendes teve a coragem de chamar o genocídio de genocídio. Cada representante desse governo tem seu papel nessa promoção da morte. Por isso este observatório lançou, no dia 28 de julho, uma série chamada Esplanada da Morte. Isso ocorreu quase 9 meses atrás, e houve quem achasse um exagero. Por que outros veículos de imprensa não fizeram o mesmo? Por que deixamos que o Brasil chegasse a essa situação? Cada ministro e cada secretário deixou sua assinatura nisso que agora todos percebem que se trata de um genocídio. E não somente os ministros da saúde, mas todos aqueles que ignoraram mortes, minimizaram o avanço da pandemia, retiraram direitos fundamentais ou atacaram diretamente as populações mais frágeis. Quem foram os responsáveis diretos pela morte de indígenas, por exemplo, ou pela morte de quilombolas? As investigações sobre o genocídio precisam passar pela investigação de cada pedaço de país que foi vítima desse projeto político. As faces dessas vítimas precisam ser conhecidas. No caso dos indígenas, existe um projeto específico em curso. E o país precisa reconhecer que os povos originários tiveram a coragem de protestar internacionalmente, que muitos não tiveram e ainda não têm, inclusive chamando o genocídio de genocídio, muito antes de Felipe Neto. Os bolsonaristas vão processá-los? Vão processar as vítimas? Neste momento em que as pessoas estão perplexas, neste momento em que os brasileiros estão traumatizados, ainda precisamos reunir forças para cobrar ações imediatas pela deposição emergencial de Jair Bolsonaro. Isto para começo de conversa. Depois, esse deboche e seus protagonistas precisarão sentar no banco dos réus e responder por cada ato violento, cada frase absurda, cada vez que incitaram o povo a não usar máscaras e a não respeitar a quarentena. E a cada vez que promoveram cloroquina e distribuíram cloroquina ou cada um desses medicamentos prejudiciais à saúde e venenos, portanto. Não é apenas que eles não funcionam contra a Covid-19, tá? Eles colocam em risco aqueles que acreditaram no presidente ou em outros políticos ou em outros cúmplices e tomaram indevidamente esses medicamentos. Quem será responsabilizado pela morte de cada vítima dessa farsa, dessa violência deliberada? Os brasileiros que ainda têm empatia precisam arrumar um jeito de driblar o medo e peitar cada um desses genocidas, cada um dos artífices e cada um dos cúmplices. Que se faça uma CPI do genocídio enquanto o Tribunal Internacional não vem. Que se faça um tribunal Tiradentes, simbólico, como na ditadura.
Que se faça circular imediatamente o nome dessa gente, inclusive esses que invocam a Lei de Segurança Nacional para perseguir quem chama os genocidas de genocidas. E que não esqueçamos de repetir o nome do chefe do massacre. Ele atende pelo nome de Jair Bolsonaro e é um político moribundo, à espera da deposição e de uma punição histórica, a maior que cada brasileiro terá tido na história deste país. Depois a gente pune os filhos, os parceiros, os cúmplices e cada empresário que participou diretamente dessa violência. Cada fazendeiro, cada banqueiro, cada líder setorial. Eles não são um mero detalhe na história do colapso. De olho no poder, de olho no genocídio, de olho nos ruralistas.